Havia uma expectativa no tempo de Jesus, em Israel, de que havia chegado o tempo do Messias. Devido às profecias e à contagem dos anos, todos esperavam que o Messias chegaria a qualquer momento. Já havia alguns homens se mostrado como se fossem Messias e reunido discípulos. Foi famoso o caso, segundo o escritor Flávio Joséfo, de Judas Galileu, que havia reunido muita gente. Além de outros, falavam que era o Messias. E quando vemos João aparecer lá no Rio Jordão, pregando penitência, arrependimento e batizando, muitos acharam que ele era o Messias. Por isso, de Jerusalém mandaram uma embaixada, sacerdotes e levitas. João era da tribo sacerdotal, era filho de Zacarias, que era sacerdote. Então, nada mais correto de os sacerdotes irem a ele: és tu o Messias, ou és tu aquele que há de vir? E João logo confessa: eu não sou o Cristo. Ele sabia que poderiam confundi-lo. Perguntaram: és tu então Elias? És tu o profeta? Porque havia algumas correntes em Israel que diziam que viria antes do Messias Elias. Ou Elias, nós sabemos, ele foi elevado ao céu em cavalos de fogo, e se falava que ele voltaria. Então imaginaram: será que ele é o Elias? Jesus depois dá um esclarecimento a respeito disso, dizendo que João tinha o espírito de Elias, não o espírito como entendem os espíritas, como se fosse Elias reencarnado, não, mas o espírito de Elias é o espírito de pregação de Elias, de penitência de Elias, o espírito profético de Elias. És tu o profeta? Perguntaram a João. O profeta aí que tinha sido anunciado por Moisés. Ele disse: não sou. Notem que João, ele é tomado pela realidade das coisas. És tu Elias? És tu o profeta? Não, não sou. Ele é realista. Então quem és? E ele diz: então eu sou a voz do que clama no deserto. Essa é a sua definição. O que é a voz? A voz é a expressão, ela expressa alguma coisa. Santo Agostinho diz que, João diz que é a voz, porque Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne. E o que faz a voz se não expressar, anunciar e tornar, num certo sentido, presente para todos, a palavra. Quando João diz que é a voz, ele mostra que ele é aquele que vem transmitir e tornar de modo mais visível, podemos dizer assim, ou palpável, ou mais presencial aos nossos ouvidos, a palavra. E a palavra é Jesus. João é palavra porque anuncia Cristo, é palavra porque testemunha Cristo, é palavra porque, sem respeito humano algum, fala a verdade até com a entrega da própria vida. É palavra porque condena os erros, é palavra porque leva à conversão. Ele vai ser essa voz que vai expressar esta palavra, que é Jesus. Nós também somos chamados a sermos a voz, uma voz que testemunha Jesus Cristo. Nesse mundo falta gente que testemunhe Jesus. Nós temos aquela tendência de nos acomodarmos às situações, e não só nos adaptarmos, o que seria, até certo sentido, dentro da virtude correta, desde que não seja no erro, mas nós temos a tendência de nos acomodarmos diante do erro. Santo Agostinho falava de tanto nós convivermos com os erros, nós terminamos nos acostumando com os erros. E a voz que clama no deserto, que é João, não se acostuma com o erro. O cristão não pode se conformar com o erro. Nós somos inconformados.
diante de tantas misérias do mundo, misérias materiais, misérias morais, diante de tantos maus costumes, de tantos pecados, nós somos inconformados, porque nós somos essa voz que testemunha Cristo ao mundo. Testemunha, sobretudo, com a sua postura. Nós temos que ter coragem de sermos diferentes do que o mundo quer, do que o mundo pensa, do que o mundo vive. Isso é ser voz que clama no deserto. Mas a voz que clama no deserto também é uma voz que se abre para a oração, para o encontro com Deus. E nesta oração nós entramos na intimidade com Deus. Nós falamos a Deus e Deus fala a nós através das inspirações e das moções da graça. Ser voz é sermos pessoas de oração. Não só oração vocal, mas oração no silêncio. Ser voz também exige silêncio. O povo vai todo atrás de João, porque João estava recolhido no deserto. No deserto onde Deus fala, no deserto onde nós enfrentamos o inimigo, mas no deserto onde a graça acontece. E esse deserto é o nosso silêncio, que deve ser fruto de uma decisão. No muito falar, não faltará pecado, já diz a Sagrada Escritura. Ser voz é falar de Cristo, doa quem doer, é falar a verdade, evidentemente com critérios, não por arrogância, mas com humildade, para testemunhar. E é nesse sentido que João vem. Ele não era luz, como diz o evangelista, mas veio para dar testemunho da luz. E a luz, nós sabemos, é Jesus Cristo. Mas nesse diálogo, João diz: aplainai os caminhos do Senhor. Aplainai, tirai os escândalos, as pedras. Aplainai. Tirai os montes do orgulho. Aplainai. Cobri os vales das negligências. Aplainai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas, como diz o profeta Isaías. Mas aquela embaixada de Jerusalém continua o diálogo com Jesus, e agora já vão ser os fariseus que vão querer colocar João contra a parede, né? Então por que batizas tu, se não és o Cristo, não és o Messias, não és o profeta, não és Elias? E questionam João. E João, na sua firmeza, mas na sua simplicidade, diz: eu batizo com água. Mas entre vós está um que não conheceis. Havia realmente costume de fazer algumas abluções com água. Lá no deserto a gente ainda vê hoje aqueles tanques. São poços onde faziam os banhos. Ali perto, sobretudo do Mar Morto, a gente vê isso. E João leva o povo para o Jordão, né? É o rio que corta a Palestina de norte a sul, e diz: eu batizo com água. Era um batismo de penitência, era um batismo mais sinal de uma conversão, de mudança de vida. Mas entre vós está um que vós não conheceis, que vos batizará com o Espírito Santo. É o batismo de Jesus. Quer dizer, ele vem depois de mim, mas existiu antes de mim. João aí proclama que Jesus, a eternidade de Jesus como Deus, e de quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Quer dizer, o povo vê em mim um grande homem, eu atraio multidões, poderia dizer, vem todo mundo aqui achando que eu sou o Cristo, mas eu não sou digno sequer de desatar a correia das sandálias dele. E desatar a correia das sandálias era tarefa do servo menor. E João então diz: eu sou o menor dos servos, o menor dos menores, diante de Jesus. Imagine nós, né?
Fico pensando, puxa, se João, com toda essa pureza, com toda essa santidade, com todo esse espírito de penitência, com todo o sacrifício, né? Com todo o testemunho de fé, né? E de submissão a Deus, à vontade de Deus, ele diz: eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Por que nós somos tão orgulhosos, né? Por que nós somos tão arrogantes? Porque quando sabemos das coisas ou temos as coisas, queremos tratar os outros mal, nos colocando acima dos outros? Por que não temos paciência com o próximo? Por que queremos nos mostrar mais do que nós somos? Porque somos tão complacentes com os nossos erros e duros com os erros do próximo. E João falando isso nos dá vergonha. Nós deveríamos ter vergonha e medo por causa do nosso orgulho. Ninguém pode fazer nada contra nós que nós logo nos desesperamos e abrimos uma verdadeira batalha contra aqueles que, por acaso, nos mostram quem nós somos. Ou se somos maltratados, ou se não somos tratados como esperávamos. Nós olhamos a figura de João, temos que nos envergonhar. Eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, e nós queremos um trono, que todos façam a nossa vontade, que as coisas sejam sempre do nosso jeito. Temos que nos envergonhar. João diz: eu sou a voz do que clama no deserto, e nós queremos ser a palavra. Ele é instrumento de Cristo, nós queremos ser o Cristo que instrumentaliza. Não o Cristo verdadeiro, mas o Cristo que instrumentaliza os outros. Esse tempo do advento nos chama a uma verdadeira conversão, a mudança de postura, para que assim, com humildade e com alegria, como diz São Paulo na Epístola, nós possamos acolher Jesus que vem a nós. Olhemos o exemplo de João e assim nos prepararemos muito bem para o Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.